E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo relacionado a filmes de terror. O último que eu gravei sobre isso, vocês gostaram bastante, inclusive se tu ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards, tá? São 5 histórias reais que inspiraram filmes de terror. Mas hoje eu vou falar sobre casos sobrenaturais e mortes que aconteceram durante as filmagens. Muitas dessas histórias eu nem sabia, mas eu garanto que vocês vão ficar chocados, porque é muito assustador. Mas antes de começar o vídeo, deixa o teu like e te inscreve no canal. Curtiu? Te inscreveu? Então vamos lá! Bom, o primeiro caso é da Dominique Dunne, que interpretou a irmã mais velha da família assombrada. Ela foi estrangulada pelo ex-namorado, o John Thomas Sweeney. Ele colocou a trilha sonora de Poltergeist para abafar os gritos da moça enquanto estrangulava ela. O rapaz foi condenado a 6 anos de prisão. Tem também o Julian Beck, que interpretou o reverendo possuído pelo demônio no segundo filme da franquia. Ele faleceu em 1985, um pouco antes do lançamento de Poltergeist 2, vítima de câncer no estômago. O terceiro da lista é Will Sampson, que fez o papel de um índio que ajudava a família do filme. Ele morreu em 1987 e a causa foi subnutrição e problemas renais após um transplante cardíaco. Mas a morte mais bizarra do elenco foi da atriz mirim Heather O'Rourke, que fazia a personagem principal, a Carol Anne. A menina de 12 anos sofreu uma parada cardíaca e faleceu. Ela morreu antes de terminarem a pós-produção do último filme que foi dedicado a ela. Mas além de todas essas mortes, tiveram também alguns relatos sobrenaturais durante as gravações. A equipe de produção passou por situações bem curiosas. Objetos caindo, surgindo em locais que não estavam e sons que ninguém sabia de onde vinha. Uma das atrizes do elenco, a Jo Beth Williams, contou que quando voltava para sua casa depois das gravações, os quadros de sua parede estavam sempre tortos. Todos os dias acontecia sempre a mesma coisa e ela ia lá e arrumava de novo. Em uma das cenas, o personagem do ator Oliver Robbins, filho do meio da família Freeling, era sufocado por um palhaço mecânico. Mas alguma coisa deu errado na gravação e ele estava sendo sufocado de verdade. Ninguém sabe o que aconteceu, mas felizmente o ator não sofreu nenhum ferimento grave. A casa onde o filme foi gravado fica em Sin Valley, Califórnia. Em 1994, um terremoto atingiu a região e o local foi quase destruído. Bom, todos esses casos são chamados de a maldição de Poltergeist. E muita gente diz que tudo isso começou porque a produção do filme usou esqueletos humanos de verdade porque eram mais baratos. Agora a gente vai falar de um clássico do cinema, O Exorcista. A produção passou por momentos bem estranhos também durante a filmagem. Alguns atores também morreram na época e muita gente atribuiu essas mortes a alguma maldição envolvendo esse filme. Jack McGowan faleceu de pneumonia dias após terminarem as gravações. Na história, ele fazia um padre que é possuído pelo demônio e morre. Um vigia noturno foi baleado enquanto cuidava dos cenários no set do longa e também morreu. Ninguém sabe o que aconteceu e nunca encontraram o culpado. Para refrigerar o quarto da protagonista, eram utilizados 4 aparelhos de ar-condicionado, todos ligados à temperatura mais baixa possível. O ambiente precisava ser bem gelado, para criar aquela atmosfera demoníaca no filme. Era tão frio que um dia o estúdio ficou coberto por uma camada de neve por conta da umidade do ar. Mas enfim, um homem que fazia a refrigeração desse quarto também morreu e a causa nunca foi descoberta. E alguns fatos estranhos. O ator que interpretou o padre Merrin, o Max von Sydow, assim que ele começou a filmar, ele recebeu a notícia de que o seu irmão havia falecido. A esposa grávida de um assistente de câmera perdeu o bebê. A atriz Ellen Burstyn, que deu vida à mãe da protagonista, sofreu uma lesão permanente na medula espinhal durante as gravações. Uma das locações do filme pegou fogo, mas não tinha ninguém no estúdio, então ninguém se machucou.
mas esse acidente provocou um atraso de 5 semanas nas filmagens. Também nunca descobriram a causa desse incêndio. Uma inglesa que viu O Exorcista em 1973 alega que sofre alucinações há 40 anos. Ela é constantemente assombrada com visões macabras que não consegue explicar. Mercedes McCambridge, responsável pela dublagem da voz demoníaca, não apareceu nos créditos do filme, então ela processou a produtora e venceu essa causa. Logo depois, ela sofreu uma tragédia na família. O seu filho matou a esposa, as 2 filhas e depois se suicidou. Bom, e o filme A Profecia também carrega uma maldição. Olha só, tudo começou antes mesmo das gravações. Pouco depois do ator americano Gregory Peck aceitar o papel do pai do anticristo, seu filho na vida real se matou com um tiro na cabeça. Ainda de luto, ele pegou um voo para as filmagens na Inglaterra e o seu avião foi atingido por um raio. Uma das locações do filme foi em um safari. Um dos funcionários foi brutalmente atacado por um tigre e morreu. Mas a história mais assustadora aconteceu após o lançamento do filme. O designer de efeitos especiais John Richardson sofreu um grave acidente em uma estrada na Holanda. Ele estava acompanhado da Liz Moore, que também fazia parte da equipe e que morreu na hora, decapitada de uma maneira muito parecida com uma cena criada pelo John nesse filme. Quando saiu do carro, ainda ele viu uma placa que indicava a cidade de Omen, a 66,6 quilômetros. E aí, além do número bizarro, né, 666, o nome do filme em inglês é The Omen, praticamente o mesmo nome que ele viu nessa placa. E ainda tem mais acontecimentos inexplicáveis. Mais um avião diferente levando atores e a equipe do filme foram atingidos por raios. Não houve nenhuma morte. Um tempo depois, o ator Gregory Peck, que estava em um desses aviões atingidos por raios, cancelou um voo de última hora para Israel, que era uma das locações desse filme. Essa aeronave, que ele acabou não pegando, né, sofreu um acidente matando todos a bordo. O diretor do filme, Richard Donner, quase morreu 2 vezes. Um hotel que ele estava hospedado sofreu um atentado à bomba pelo exército republicano irlandês. Em seguida, um restaurante que ele frequentava também sofreu um atentado pelo mesmo grupo, mas por sorte ele se atrasou naquele dia e não estava lá no momento do ataque. Outros membros da equipe técnica sofreram também acidente de carro, mas sobreviveram sem grandes machucados. Um dublê teve que ser internado após ser atacado por um dos cães Rottweilers do longa-metragem, que normalmente eram bem comportados. Então é isso, gente. Essas foram algumas histórias, maldições, né, que cercam os filmes de terror. Claro que tem muita gente que diz que isso não passa de teoria da conspiração ou jogada de marketing mesmo. Mas eu acredito, inclusive estou aqui com o meu tercinho aqui para me proteger. E vocês acreditam? Deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não for inscrito, se inscreve agora aqui no canal, curte o vídeo e compartilha com os teus amigos. Um beijo e até a próxima!